boa tarde a todos, né? Boa tarde ao Roger, boa tarde ao Diego. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada também às pessoas que se inscreveram e estão conectadas conosco aqui hoje, por mais um encontro, né? Um encontro aí que a gente vai falar sobre as rotinas automáticas da escrita fiscal. É um assunto bem pertinente, um assunto que a gente vem trazendo sempre que possível, né, Roger? Então, A gente já fez alguns. a gente já fez alguns da escrita fiscal, da Folha, e a gente vem trazendo aí sempre esse assunto porque a gente sabe o quanto é importante aí para o dia a dia dos nossos clientes, né, dos contadores. Então, para quem não me conhece, eu sou a Silvânia Horácio, eu sou especialista em eventos das soluções de domínio da Thomson Reuters e agradeço, né, novamente a presença de vocês aqui conosco para esse encontro. E para falar sobre esse tema, que é rotinas automáticas, né, está aqui conosco o Roger Pesce, que é colaborador das Soluções Domínio, que é meu companheiro aqui de webinars e trabalha comigo também há já há bom tempo. O Diego Wilbert, que ele é cliente da Domínio também, das Soluções Domínio, ele é CFO da Cássio Contábil. Então, eles vão falar um pouco sobre as rotinas automáticas, né? Como, através das rotinas automáticas do módulo escrita fiscal, o sistema executa diversas atividades para você. Cálculo de impostos, integração contábil, importação de notas, comunicação com on-roll processos e on-roll message. Os processos são feitos conforme o dia, data que forem melhor para vocês. Então, isso aí tudo é uma rotina, é automática, vocês que vão fazer esses preparos aí dentro do sistema. Mas antes de passar para o Roger e para o Diego se apresentar melhor aí, eu vou deixar aqui na tela para vocês o QR Code. Esse QR Code aqui, novamente, está conosco nesse encontro. A gente vai trabalhar para trazer eles em todos os encontros, né? Que esse QR Code nada mais é que é um formulário para quem está interessado em contratar as soluções de domínio da Thomson Reuters. Cliente ou não clientes, pode preencher esse formulário, porque quem preencher esse formulário e tiver interesse, nós vamos entrar em contato e tem um desconto especial. Você que é cliente, que tem interesse em adquirir o domínio web, o Colossus Auditor, enfim, outros periféricos que nós temos aí, você preenche o formulário, nós entraremos em contato, vamos verificar a sua real necessidade e conceder o desconto aí. E para você que também não é cliente, tem interesse em contratar aí os nossos pacotes, também fica à vontade para preencher esse formulário que nós entraremos em contato, certo? Agora eu vou passar para o Diego que é nosso cliente, para ele melhor se apresentar, falar um pouco do escritório dele. Depois a gente passa para o Roger também e começamos a nossa apresentação. Bom, boa tarde, gente. Boa tarde, Roger. Boa tarde, Silvânia. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Diego, eu sou da empresa Cássio Contábil, tenho hoje cerca de 250 clientes e já utilizo a rotina automática já tem um bom tempo, tem mais ou menos aí um ano e pouco que a gente utilizava ela mais na folha e agora também passou a utilizar ela no fiscal e estamos bastante satisfeitos com o uso dessa rotina e queria primeiro começar falando para vocês que a rotina automática é algo simples, né? Muitas vezes vocês veem esse nome rotinas automáticas, vocês ficam pensando que é algo complexo, né? O meu escritório ele tem aí 240 clientes, a gente deve estar utilizando isso aí em mais ou menos uns 50 clientes hoje e isso faz com que a gente tenha um ganho de produtividade muito grande dentro desse processo. Então, queria começar te falando que essa é uma rotina que serve tanto para o muito grande, quanto para o médio, quanto para o pequeno. Então, queria que vocês tirassem esse preconceito aí que muita gente tem, de que só serve para os grandes empresários. Gente, isso serve para todo mundo. Estão me ouvindo, gente? Eu estava no mudo aqui. Sim, tudo certo, tudo certo. Ah, perdão, deu uma travadinha aqui na minha tela, fiquei
com medo de não estar dando certo. Não, Mas tá era certo. isso. A minha empresa é uma empresa pequena, a Cássio não é uma empresa gigante. E essa rotina, gente, ela existe desde 2008. A gente sabe que ainda tem muita gente que não sabe. Essa tecnologia, ela está disponível para vocês. E a gente está aqui hoje para te ajudar, de falar como que usa, com pessoas que usam, tá? Então, aproveitem, tirem dúvidas, não tenham vergonha de nos perguntar, que a gente está aqui justamente para isso, para tirar as dúvidas de vocês. E se a gente não conseguir tirar essa dúvida aqui, me segue lá na rede social, que o que a gente puder ajudar vocês, a gente está sempre à disposição. Certo. Boa tarde também, pessoal. Eu sou o Roger, trabalho aqui no time de experiência do cliente da Domínio. Então, a intenção de hoje fazer esse webinar sobre rotina automática é mostrar um pouco das funcionalidades do sistema, o Diego mostrar um pouco de como ele aplica isso no escritório dele. Então, a gente vai ter uma hora aí para trocar ideia. Vocês podem fazer as perguntas ali pelo chat, que o que der tempo a gente vai respondendo, tá? Vou selecionar algumas para a gente ir respondendo. E eu primeiro vou fazer uma apresentação um pouco teórica aqui para quem não conhece ainda, né? Tem bastante gente que não conhece. E depois vou mostrar lá na prática como que configura, como que faz o agendamento, dar algumas dicas para vocês, tá? De como estruturar isso. Eu sempre falo para todo mundo que não existe uma receita pronta ali para você incluir a rotina automática no seu escritório, tá? Então, a gente tem muitos clientes aí que fazem só para empresa pequena, como o Diego falou. Tem cliente que faz só para importação, cliente que faz para conferência, cliente que faz para tudo. Então, o que a gente sempre sugere é que comece ali com talvez um grupo pequeno de 5, 10 empresas, vai estruturando seu escritório ali, vê como funciona melhor, vê como fica melhor os agendamentos dentro da rotina do escritório de vocês. Com certeza vocês vão ter muito sucesso ali nas rotinas. Tá? Deixa eu... Tá liberado para mim, ó, Silvânia, compartilhar a tela? Já está. Você não recebeu aí? Eu... Vou mandar para você de novo. Agora mostrar minha tela. Deixa eu só selecionar. Deu certo? Uhum. Tá bom. Tá. Então, vendo aí meu PowerPoint? Sim. Então, para quem é cliente domínio, ou também quem não é cliente domínio e não conhece as rotinas automáticas, vou fazer um breve resumo aqui. Tá? Então, os módulos da domínio que possuem rotina automática. Contabilidade, tá? Então a gente consegue importar o extrato do banco, fazer zeramentos, publicação de relatórios. Escrita fiscal, que é o tema de hoje, então vou deixar ali mais no próximo slide, eu vou trazer detalhado tudo que faz lá na rotina automática da escrita. Na folha, faz o cálculo da folha, cálculo de provisão, publicação do edit, faz vários processos na rotina lá no módulo folha. No honorários, tá? Então, no módulo honorários, também com o controle financeiro do escritório, a gente também tem rotinas automáticas lá, que fazem diversos controles para o contador. E também no módulo patrimônio, tá? Que é o módulo que a gente liberou mais recentemente, que ele faz todo o controle da depreciação, integração com a escrita fiscal dos créditos de ICMS, de PIS e COFINS, totalmente de forma automática, conforme vocês configuram. Como eu falei, o nosso foco de hoje vai ser na escrita, tá? Então, vou trazer para vocês aqui algumas rotinas que a gente tem lá na escrita fiscal. Então, a gente consegue fazer a apuração dos impostos, tá? Então, todos os impostos aí que estão dentro da escrita fiscal, a gente consegue fazer via rotina automática. A integração contábil, tá? Seja a integração contábil dos impostos, como também os lançamentos gerados pelas notas, então lá no Regerar Lançamentos Contábeis, que é um utilitário que a gente possui. Baixa de pagamentos via ECAC, tá? Então a gente consegue configurar uma rotina para acessar o site do ECAC, fazer toda a baixa de pagamentos de forma automatizada para você, de todas as empresas. Importação de documentos fiscais, tá? Então, seja via XML, seja via API, SPED fiscal, todos os formatos de arquivo que a gente tem dentro da escrita fiscal que faz importação estão disponíveis para vocês nas rotinas automáticas. A gente também faz a emissão de guia do DAS e diversos tipos de DARF, tá? Tudo isso pela rotina. E a emissão de relatórios, então, relatório de saída, de entrada, relatórios aí que auxiliam a conferência do contador. E também fizemos ali diversas publicações no portal do cliente. Então, além de você fazer toda a apuração, a emissão da guia, você já publica lá no portal do cliente, para o seu cliente ter acesso aí à documentação. Roger, então, só um adendo aí que ele também conclui a tarefa lá no Gesta. É verdade, esqueci de botar E também tem integração com o Gesta, então
eu faço uma emissão de guia ou uma emissão de guia do PGDAS, por exemplo, pela rotina automática, publico no portal do cliente e ele já conclui automaticamente lá no Gesta também. Então, a gente sempre pensando nessa automatização aí para o contador. Deixa eu mostrar minha outra tela aqui. Vocês estão vendo a tela do sistema? Eu estou vendo. Sim. Vou fazer a tela do sistema aqui. Pessoal, primeiro eu vou passar aqui para vocês, tá? Como que a gente faz, ou como que a gente escolhe quais processos que vão ser feitos lá nas rotinas automáticas. Tá? Então, para quem não conhece ainda, a gente vai acessar aqui o menu Arquivos, Rotinas Automáticas. Tá? E aqui nessa tela a gente vai ter todas as funcionalidades ali que eu citei anteriormente, e aqui você vai fazer a configuração de determinado processo. Tá? Então, vou trazer o primeiro exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá? Eu criei uma rotina automática para importação de notas fiscais eletrônicas de saída. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó, aqui na guia importação, marquei a opção NFE API. Tá? Eu, como Diego, tenho algumas notas lá na CIEG, dentro da minha API, então eu vou fazer a importação aqui para vocês via API. Tá? Então, marquei NFE API e coloquei notas fiscais de saída, então sempre se atentem aqui à opção nesse detalhamento, para não marcar, por exemplo, nota fiscal de entrada e não importar a nota que você precisa. Então, notas fiscais de saída, e marquei aqui somente as notas que ainda não foram importadas. Tá? Aqui na guia importação, como eu falei anteriormente, a gente tem todos esses tipos de importação, então a gente tem diversas formas de importar via rotina automática, e conforme você armazena esses documentos, você se adapta aqui e marca a opção que você precisa para fazer a rotina. Além da importação, a gente também tem aqui na guia geral a apuração, a integração contábil e o pagamento de imposto de ECAC. Também tem o envio de contas a pagar para o Conta Azul, né, que foi algo novo que a gente liberou recentemente. Para quem é cliente de Conta Azul, também ele já faz todo esse envio lá para a Conta Azul de forma automática após o fechamento da empresa. Nas guias, a gente tem o DAS por código de acesso e por certificado digital. E os DARFs aqui também, DARF normal, de imposto de renda, CRF e o do R Propaganda. Roger, Além de... Opa, pode falar, detalhe Diego. aí, gente. Hoje a gente está falando da escrita fiscal, mas antes da gente começar a gravar o ao vivo aqui, a gente pontuou algo que é muito importante. Se vocês utilizarem isso aqui na folha, esse mês, né, a guia do imposto de renda e da DCTF Web, elas foram unificadas. Então, quando a gente mandar lá a DCTF Web, a gente vai ter guia única. E esse era uma dificuldade, tá, que a gente tinha na rotina automática, era a guia do imposto de renda. Agora, a partir desse mês, a gente já tem mais um problema aí que foi resolvido. Então, se você está aqui assistindo a gente e é do fiscal, avisa o teu amigo lá da Folha, que agora a rotina automática ela vai fazer o processo todo. Isso é a DCTF Web, a guia da DCTF Web a gente vai estar liberando em junho, tá ali dentro da folha. Então, vai ser mais uma guia que vai estar dentro das funcionalidades. Tá? E, assim, a gente consegue fazer a emissão da guia, tá? Aí vai da questão do escritório. Eu prefiro salvar numa pasta e enviar para o meu cliente por WhatsApp, por exemplo. Então, você consegue emitir a guia do PGDAS e salvar ela aqui na pasta de destino. O meu cliente utiliza o portal do cliente, então eu consigo emitir a guia do PGDAS e publicar lá no portal do cliente, ó. Aqui em domínio atendimento, você marcando a opção do DAS, ele vai mandar essa guia direto para o portal do cliente. Além disso, a gente também tem os relatórios, tá? Então, eu consigo mandar o relatório do Simples, consigo mandar o extrato, o demonstrativo do Simples Nacional, que é o relatório do sistema de conferência, relatório de entradas e saídas para o seu cliente fazer a conferência, enfim, fazer a análise ali que seja necessário. E utilitários, que também a gente consegue regerar lançamentos contábeis, né? A gente sabe que tem algumas empresas ali que têm uma movimentação grande de documentos, que eles optam por fazer esse processo de regerar lançamentos contábeis, de repente fora do horário expediente, porque é um processo que demora, porque a empresa tem muitos XMLs. Então, é também uma possibilidade que a gente deixa aqui no cadastro da rotina. E o Gesta Processo, lá que o Diego também comentou, ele também utiliza, então ele marca a opçãozinha aqui no Gesta Processo, ele manda a guia para o cliente dele via o portal do cliente, já marca aqui também a opção do Gesta para concluir automaticamente. Antes de eu seguir aqui a minha demonstração, eu queria fazer uma pergunta para o Diego, tá? Ali dentro da Cássio Contabilidade, como é que vocês... Quem é o responsável por configurar a rotina? É um líder da equipe? Todo mundo está liberado? Eu queria saber, o pessoal sempre pergunta ali como o escritório se estrutura
para organizar isso dentro do escritório? Ótima pergunta, Roger. Dentro da escrita fiscal, quem configurou todas essas rotinas foi eu. O primeiro cuidado que eu tive aí, pessoal, primeiro é dividir a rotina automática. Então, ao invés de eu fazer uma rotina onde eu vou apurar, postar, fazer tudo de uma vez, eu divido isso dentro de micro-rotinas. Então, como que eu estruturo aqui o processo? Primeiro, eu vou lá na importação que a gente tem a parceria com a CIEG, eu faço isso todo dia 4. E por que dia 4? Porque muitas vezes até o dia 3 as notas ainda não estão 100% lá. Então, a minha data oficial de fazer a rotina da escrita é o dia 4. O que eu faço primeiro? Eu configuro o item NFE API, o item apuração, e crio um grupo para salvar todos os relatórios de faturamento em lote, tá? Então, eu faço isso, salvo todos os relatórios de faturamento em lote, e aí, gente, claro, a rotina é automática, acontece de ocorrer algumas falhas, mas a principal falha, muitas vezes, é quando a nota ela não está lá dentro da CIEG, que isso acontece muito, tá? Então, eu sempre tenho esse cuidado, eu salvo os relatórios em lote, e aí a gente entra lá dentro da prefeitura e começa a fazer essa conferência aí. A parte melhor da rotina, ao meu ver, hoje, é que ele não fica trocando de empresas, então é um processo que ele flui muito rápido. E outra dica muito importante que eu dou para vocês hoje quase todo mundo tem 2 telas, né? Muitas vezes quando você usa 2 telas, acontece da rotina travar. Por quê? Quando você rodar a rotina, gente, utilizem sempre a tela principal, porque muitas vezes ela começa a fazer cálculos ali e acontece de travar. E deixe a máquina, gente, exclusivamente para fazer rotina. Aqui dentro do meu escritório, o que eu faço? Eu tenho um notebook específico. Esse notebook ele só faz isso, ele só roda a rotina. Então, eu entro, eu não gosto de configurar a rotina por data, eu deixo ela pronta e eu mesmo entro lá e faço essa execução. E porque eu acho que fica melhor. Muitas vezes, para que a rotina ela comece naquele dia que a gente falou, a gente tem que estar com o sistema aberto. E se você não tiver com o sistema aberto, a rotina ela não vai ser executada de forma automática. Então, eu tenho um usuário também para fazer isso, né? Eu não utilizo o usuário do meu colaborador. Eu utilizo um usuário pontual para deixar tudo isso rodando nele. E por que isso é interessante, gente? Porque fica mais fácil a conferência lá na frente, tá? Então, eu faço, importo todas as notas, confiro se os faturamentos estão todos batendo, e aí depois eu executo uma nova rotina, onde a gente faz esse cálculo do Simples Nacional ou dos outros tributos. Então, é importante isso, separem em micro-rotinas, porque como o Roger falou, às vezes você pega uma empresa muito grande e você vai dar um regerar, ela acaba travando o sistema e aí você não vai saber muito bem o que a rotina executou. Então, separem em grupos menores, até para vocês fazerem uma experiência e comecem a fazer. Perfeito. Aqui no meu exemplo, tá? Eu vou fazer a mesma rotina que o Diego faz, tá? Então, eu vou importar a nota fiscal via API, as saídas. Já vou fazer a apuração do período, tá? A gente vai fazer a conferência e depois eu não vou emitir a guia para não mandar um dado lá desnecessário, mas eu vou fazer algo semelhante ali, eu vou publicar o relatório lá no portal do cliente com a apuração, tá? Então, vou demonstrar mais ou menos como o Diego trabalha, também para vocês pegarem de base. Seguindo aqui, ó, aqui no cadastro da minha rotina, importação NF de saída, marquei a API, lembrando, também marquei, essa aqui. Marquei a opção saídas, então, ok. E já marquei a opção para fazer a apuração do período. Tá? Deixa eu gravar os dados. Aqui, ó, para quem não conhece, as notas da API ficam aqui nesse doc fiscais, ó, aqui nessa tela. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, vocês podem ver que na minha empresa 103, na 104, eu tenho 4 notas de saída na empresa 103 e uma nota de saída na empresa 104. Então, eu vou configurar a rotina para fazer isso automático, tá?
Aqui a gente só tem 2 empresas porque é um banco de teste, né? Mas tem escritórios aí que fazem a importação de 10, 20 empresas aqui, de todos essas nossas que estão na API. Para a gente fazer o agendamento, a rotina é aqui, ó, pessoal, movimentos, rotinas automáticas. Aqui eu já tenho, vou mostrar para vocês aqui em editar. Aqui eu vou fazer o agendamento daquele cadastro que eu fiz anteriormente, do processo, tá? Então, inscrição, importação das saídas por API. Aqui no agendamento, eu vou colocar ela mensalmente, tá? Colocar sempre no dia 1º. Eu vou botar aqui o horário depois que a gente terminar de configurar para ela executar aqui o time para vocês darem uma olhada. Aqui em opções, o pessoal já perguntou ali nos comentários, eu consigo gerar os relatórios individualizados por empresa, tá? Então ele gera um relatório para cada empresa ali com resumo da rotina. E também tem essa opção aqui que eu acho que é bem importante a gente passar, inibir as mensagens de erros e avisos durante a execução das rotinas automáticas. Vou trazer um exemplo para vocês. Se eu marcando essa opção, se eu tiver cinco empresas ali rodando a rotina de importação de notas, o que vai acontecer? A empresa 1 importou sem nenhum erro. Ok. A empresa 2 deu um erro. Tem um CFOP que eu não fiz o relacionamento. Ele vai dar o erro, vai mostrar para você, mas ele vai seguir para a próxima. Então, ele vai seguir para a empresa 3. Depois para a empresa 4, depois para a empresa 5. Se eu não marcar essa opção aqui, ele vai travar na empresa 2, tá? Então, ele vai, em tese, não vai fazer o processo pela metade. Então, já deixo a dica para vocês marcarem sempre essa opção aqui. Ele vai, quando chegar, der o erro em alguma, ele vai salvar o relatório para você, mas vai continuar para a próxima, para você conseguir executar ali as demais empresas. Aqui em rotinas, eu botei aquela rotina que eu cadastrei, então o processo que eu cadastrei, importação e efeito de saída. E aqui na guia empresas, eu vou marcar as 2 empresas que eu quero, tá? Como eu mostrei para vocês, eu tenho 2 empresas que têm API, tem notas fiscais lá na API, empresa 103 e 104. E aqui vou fazer execução, agora é 1622, deixa eu ver. Vou colocar, não sei se vai dar tempo, 1623, vamos gravar. Quando chegou 1623, ele executou pontualmente, tá? Aqui, claro que é um exemplo, o pessoal geralmente opta por fazer final de expediente, durante o meio-dia, esses agendamentos, tá? Mas só para mostrar para vocês aqui que o agendamento ali da rotina que eu fiz, ele vai começar a executar ali de forma automática no horário programado, tá? Então, voltando ali para um exemplo, eu fiz uma rotina mensal todo dia 1º, né? O Diego, ele usa uma rotina mensal todo dia 4, né? Devido à questão da busca da SIEG. Então, você se estrutura ali para a rotina fazer a importação das notas na data que você quer, né? A gente também, principalmente empresas aí com, vou trazer um exemplo, talvez 50, 60 mil XMLs, que é um volume muito grande, talvez valha a pena você fazer uma importação semanal, né? Então, toda sexta-feira à tarde, acabou o expediente, vou importar aquela minha maior empresa para ir fazer a importação das notas. Então, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do tipo do seu negócio, você se estrutura de uma forma que fica melhor para o seu escritório fazer esse processo. Diego, se quiser complementar com... Roger, só para complementar aí um pouco, pessoal. Muita gente, quando escuta esse nome rotina automática, acha que você precisa de um supercomputador para rodar isso. Gente, é totalmente ao contrário, tá? Isso aqui vai rodar num i3, computador i3, 4 GB, vai rodar e vai rodar sobrando, tá, gente? Importante ressaltar. A gente tem, assim, como é um processo que pode executar ali fora do horário de expediente, o que a gente indica você usar o sistema para ele trabalhar num horário ali que o seu colaborador não está no escritório. Então, deixa executando meio-dia, deixa executando após as 18 horas. Então, deixa o sistema trabalhando para você enquanto você está em casa aí descansando. Né? Vamos ver se outra coisa que a gente costuma fazer, gente, aqui como eu deixo uma máquina fazendo isso, até para dar um pouco de fluidez aí no processo, porque às vezes você está trabalhando aqui, você pode ter uma máquina velhinha ali, aquele computador mais antigo, liga ela, bota um outro monitor e aí deixa esse processo rodando, que você vai conseguir ter esse processo automatizado a um custo bem baixo. De repente, você pode ter essa máquina e ligar ela só no dia que você vai executar a rotina. É basicamente isso que eu faço. Eu tenho um notebook mais velho,
que eu deixo lá só para trabalhar dentro desse processo. Perfeito. O pessoal está perguntando aqui quem não utiliza API. Eu vou mostrar um exemplo depois, tá? Então, de um arquivo que faz via XML, eu também tenho aqui. Vou mostrar para vocês, tá? O pessoal está perguntando bastante quem não utiliza API, como fazer para XML. Quem não usa API, gente, vocês podem fazer aquele mapeamento de pasta, né? Evidentemente que vai ser um processo mais lento, mas a partir do momento que vocês mapearem a primeira vez, vai ser um processo que vai rodar legal. Mas a minha sugestão hoje é utilizar um programa parceiro que tenha API. Hoje a gente utiliza a CIEG porque a CIEG faz parte do ecossistema. Eu acho que quem utiliza a CIEG aí vai sair muito na frente, porque vocês vão ter um ganho de tempo absurdo com isso aí. Legal. Tem bastante gente perguntando também da questão do domínio web. As rotinas automáticas rodam no domínio web, tá? Inclusive o Diego é um cliente do domínio web. A gente só tem que ter o detalhe, principalmente para você que quer executar fora do horário de expediente, que o domínio web tem o seguinte comportamento. Após 2 horas de ociosidade, ele fecha. Tá? Então, vou botar um exemplo para vocês. Se eu parei de trabalhar às 6 horas e eu cadastrar uma rotina automática às 9 horas, vai dar 3 horas de ociosidade. Às 9 horas o sistema não vai estar aberto, tá? E o sistema não roda a rotina sem estar aberto. O que a gente sugere vocês fazerem? Você saiu do escritório às 18, configura uma rotina para começar a executar às 19 horas, tá? Então o teu sistema do domínio web ainda vai estar aberto e ele vai executar ali normalmente, certo? Pessoal, eu fiz um erro aqui quando eu fui mudar a rotina automática, eu botei, ele permitiu o PGDAS, tá? E ele tá sem os dados do PGDAS lá do certificado. Então, vou travando aqui. Hein, Roger, só para comentar aí para o pessoal, a gente está tendo muito problema, gente, com a questão da emissão das guias, porque a própria Receita Federal, ela travou um pouco a utilização aí das APIs. Então, quem utilizava aí os programas para conferência do imposto de renda sofreu bastante aí nessa última quinzena aí, porque eles travaram bastante os serviços robotizados, viu, gente? Então, não é uma falha do sistema. Isso é um processo normal. A própria Receita, ela tem limitado esse serviço. Então, não achem isso estranho. Até a gente indica quem faz a rotina ali da guia do PGDAS, fazer via certificado, fazer via código de acesso, né? O código de acesso ele não entra lá no site do ECAC, tá? Então ele acaba não tendo esse bloqueio do certificado, enfim, da emissão da guia. Tá? Então, por código de acesso, hoje ela está funcionando melhor, a gente está trabalhando ali em uma novidade, em breve está liberando, a gente não pode contar ainda, para fazer uma comunicação melhor com a Receita Federal, tá? Mas a gente indica aí quem está usando aí o PGDAS, a guia do PGDAS, fazer tudo por código de acesso. Um outro item importante, gente, que a gente não pontuou aqui, é a questão das empresas que têm fator R, tá? O fator R, ele ainda não vem automático lá para dentro do fiscal. Então, se vocês utilizarem empresas com fator R, tá? Tem que entrar lá e importar as informações da folha. Depois você pode seguir rodando a rotina. Mas é necessário que você vá lá e importe os dados da folha primeiro. Perfeito. Um minutinho. Roger, eu não estou conseguindo ver as perguntas aqui do chat. Eu acho que eu não fiquei de administrador. Peraí. Eu vou, então, liberar para você. Isso. Tá bom, você auxilia aí também nas perguntas, então. Só um minutinho. A minha tela fechou aqui. O pessoal fazendo bastante pergunta. Tem bastante perguntas, né? Uhum. Caramba, o pessoal está perguntando bastante. Tá, aproveitando essa do fator R, tá? É uma melhoria ali que a gente já tem mapeado para fazer em breve, tá? Então,
Em breve aí a gente deve estar liberando essa parte do fator R, né, que é o que falta aí, talvez, para as empresas Nexus 3 e 5, para deixar ela totalmente automatizada. Deixa eu só passar, o Diego, você pode clicar ali naquele alfinetezinho do lado das perguntas, que ela vai se soltar ali, fica maior para você ver. Fileira, Ó, né? eu vi aqui uma que recentemente nós integramos a CIEG com a Hub. A domínio seria possível cadastrar uma rotina para capturar os documentos do fiscais. Então, isso aqui já é possível, tá? É o que a gente utiliza aqui, a CIEG também. E vou dar uma outra dica aí para você, Luiz Augusto. Eu sempre olho as notas que estão na CIEG e quando falta alguma coisa, a CIEG ela tem um aplicativo próprio dela, onde você pode inserir esses documentos ali em tempo real. Então, vou te dar um outro exemplo. Às vezes essa API ela demora um pouco puxar os arquivos ali para a CIEG. O que que eu faço? Eu instalo esse aplicativo da CIEG lá na máquina do cliente e aí o software que o cliente utiliza, ele sempre tem uma pasta onde ele salva todos os XMLs ali. Então eu faço esse mapeamento do aplicativo da CIEG, coloco nessa pasta e aí com isso a gente consegue ter tudo isso aí em tempo real, viu? Então dá para você otimizar bastante tempo com esse aplicativozinho lá da CIEG e deixar o processo fluindo muito bem. Ô, Silvânia, acho que eu compartilhar estava certa, só me tira essa dúvida. Tá sim, a gente tá vendo na tela do resumo da importação, Ah, olha. tá. Tá. Fiquei na dúvida aqui que ele não apareceu para eu selecionar. Tá. Isso Então, mesmo. minha rotina aqui executou, tá? Ele fez a importação daquelas empresas que eu selecionei. Ó, empresa API 1, empresa API 2. Tá. Ele também já fez a apuração. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa é a empresa API 01. Vou colocar aqui o imposto 44, que é o Simples Nacional. Olha, ele já teve um débito, um faturamento de 5.418 e apurou o Simples Nacional ali. Vocês lembram que eu marquei a opção de executar a importação das notas e já fazer a apuração do período. Tá? Então, beleza. Agora vamos trazer para o escritório. Conferir minha apuração. Tá certo esse valor. Tá? Como é que eu vou fazer o envio dessa guia para o meu cliente? Tá? Então, o valor está fechado certinho. Vamos botar um exemplo aí. Talvez eu já 10, 20 empresas eu já configurei. Vamos criar a rotina para emitir a guia. Tá? Vamos vir aqui em arquivos, rotinas automáticas. Vou vir aqui em guias. Tá? Opa, deixa eu vir na rotina certa. Emissão de guia. Eu já tinha cadastrado uma rotina. Aqui eu marcaria o DAS por código de acesso ou o DAS por certificado digital. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ia também emitir o relatório, o demonstrativo do Simples Nacional, que é aquele relatório que traz para vocês o cálculo Simples Nacional, a memória de cálculo, que vocês também conseguem ver para os clientes de vocês. E aqui em domínio atendimento, eu marcaria o DAS e o demonstrativo do relatório para o meu cliente estar conferindo. Tá? Então, essa aqui seria a rotina após eu fazer a apuração para mandar a guia para o meu cliente. Como eu falei aqui, eu não vou mandar um PGDAS lá para a Receita, tá? Por questões que a minha apuração não está correta, lancei só algumas notas. Vou, então, desmarquei aqui, mas vocês vão ver em consideração um exemplo que eu vou mostrar, que vocês conseguem fazer o envio da guia, tá? Eu vou mandar só o relatório, né, para não fazer um envio lá para o PGDAS sem a necessidade. Vou gravar. Deixa eu marcar aqui. Guias. Desmarquei. Vou vir aqui em movimentos, rotinas automáticas, que é onde eu faço o agendamento. Tá? Então, aqui eu tenho uma guia já cadastrada, uma rotina já cadastrada, que é a guia e publicação. Tá? Vou editar aqui para vocês também. Aqui, ó, eu tenho também um agendamento, tá? Vamos botar aqui, por exemplo, 18 horas. Tá? Competência anterior de execução. Importante ressaltar esse campo aqui. A competência anterior à execução, ele leva em consideração a data do computador. Então, 1/6. Então, ele vai fazer a guia e publicação de maio, tá? Aqui vou botar a rotina com a HTTP, que é a emissão da guia. E as empresas, a empresa que eu já conferi, está fechadinho, é a empresa API 01. Deixa eu gravar. Tá. Aqui eu coloquei a rotina só para as 18 horas. Aí, tá. Talvez, não quero esperar até as 18 horas, quero fazer agora.
Então, vamos lá. É só vir aqui e clicar em executar. Ó. Clique em executar. Vocês vejam que o sistema traz ali o processo que está sendo feito, então está sendo emitido, ele traz ali o detalhamento, a porcentagem, ó. Emitiu o relatório e fez a publicação no ONVIO. Vou dar um OK. Acho que é importante. O Diego, tu usa esse processo aqui de mandar a guia pelo portal do cliente, se quiser dar uma comentada para o pessoal também. Sim, gente, esse é o processo que eu faço. Eu apuro, né? Da apuração eu parto para uma conferência mais detalhada. A minha conferência, gente, geralmente eu faço pelo relatório de faturamento. Eu acho um pouco mais prático. Então, eu salvo lá os faturamentos todos em lotes. O Roger não falou ali, mas tem um itemzinho ali de salvar o relatório e as guias. Então, a gente sabe que tem gente que gosta de ver a guia ali, então salvem também essa guia, nomeiem uma pasta e façam isso. Então, eu mando depois, posteriormente, aí para o cliente, e a minha conferência, gente, não é cliente a cliente, igual o Roger entrou aí. Tem um relatório do Onvio, onde você vê tudo que foi postado e que foi publicado, né? E aí vamos supor que a gente está conferindo a DAS. Quando você está conferindo a DAS, ele já vai trazer automaticamente o vencimento. Então, tem um local lá no portal do cliente, onde você consegue conferir se tudo aquilo ali foi postado, tá? E uma outra rotina de checagem que a gente também gosta de fazer, gente, e que eu particularmente gostaria que quem está assistindo implementasse isso, é ver se o cliente realmente visualizou aquele documento. Gente, isso é muito importante. E vocês têm esse relatório lá dentro do Onvio, onde você pode pegar ali, vamos olhar dia 19, vamos olhar no dia mesmo que vence o tributo, e aí você consegue entrar lá e ver quem visualizou a guia e quem não visualizou, né? Tem um relatório dentro do Onvio disso aí. Isso aí ajuda muito a saber, primeiro, se a gente postou todas as guias, e segundo, se o cliente realmente visualizou aquela guia. Ó, a Eu vou Emília até fez mostrar para o uma pessoal aqui depois, solicitação tá? aqui, ó. É possível também rodar uma rotina automática para apurar a DAS e publicar no Onvio? Sim, é isso aí que a gente acabou de comentar e Isso. você vai Tá. gostar demais. Outra coisa que eu faço aqui a maioria dos meus clientes, gente, eles usam pelo aplicativo, tá? O aplicativo do celular. E eu recomendo muito vocês que implementem o aplicativo da rotina dos clientes de vocês. Porque com o aplicativo tudo é mais fácil. O cara é notificado no celular, o celular geralmente está na mão da pessoa. E eu também tenho muitos clientes prestadores de serviços que não utilizam o computador. Vários, inúmeros, tá? Então, como o cara não utiliza computador, né, o aplicativo do Onvio lá, portal do cliente, ele dá muita fluidez nesse processo aí. Perfeito. Pessoal, só para complementar, esse relatório que o Diego falou está lá no portal do cliente, tá? Então, esse relatório do portal do cliente, vocês conseguem emitir ele pela data de vencimento do imposto e ver quais clientes visualizaram a guia, tá? Então, para ter certeza que ele recebeu, que ele vai fazer o pagamento. Então, o Diego é um exemplo aí de um cliente nosso que faz esse controle mais a fundo aí do recebimento da guia por parte dos clientes dele. Só deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu fiz a Roger, publicação lá no portal. a Jordânia perguntou aqui se ela tem como liberar o DAF com o código de barras, tá? Infelizmente Uhum. não, Jordânia, mas agora com a DCTF Web esse problema já está com os dias contados, viu? Você já pode ficar tranquila. Só para voltar aí no DARF com código de barras, a gente tinha um problema que era o CAPTCHA lá que precisa selecionar imagens, enfim, uma dor aí dos contadores. A gente conseguiu desenvolver um robô ali que ele quebra esse CAPTCHA, tá? Tanto que no PGDAS ele já faz isso pela rotina automática. A gente vai estar com a meta aí de implantar isso aí na questão do DARF também em breve, porque é um pedido aí de muitos clientes, né? O DARF do PIS, COFINS. Então a gente já tem aqui no escopo de planejamento para fazer isso via as rotinas automáticas também, a emissão do DARF com código de barra. Hoje emite só em relatório, né? A gente sabe que muitos clientes ali não gostam de fazer o pagamento sem o código de barras. Então, é mais uma funcionalidade ali que a gente tem planejado aí para trabalhar em breve.
Tem bastante pergunta aqui, né, Diego? Caramba, o pessoal está interagindo muito, hein? Eu gosto de ver assim. Ó, fator R a gente já comentou um pouco. Eu vou mostrar para o pessoal, acho que o pessoal perguntou bastante ali também, como que faz a importação de XML por código de acesso. Por código de acesso, não. Importação de XML sem ser pela API. Tá? Deixa eu abrir aqui para vocês, eu também criei um exemplo. Criei uma empresa específica só para isso, tá? Então, a minha empresa 105 aqui, empresa NFCE. Deixa eu abrir. Perfeito. Vou vir aqui, mesma sistemática, tá, pessoal? Arquivos, rotinas automáticas. Ó, aqui acho que um ponto importante a gente ressaltar. Eu não posso utilizar aquela rotina que eu uso para API, tá? Porque a forma de importação é diferente. Então, aqui eu criei uma específica, ó. Importação NFC XML. Vim aqui na guia importação. Vou marcar essa opção aqui também, que eu acho que é importante. Importar registro com advertências, tá? Então, importar as notas que têm advertência. E se você não setar essa opção, quando tiver advertência, ele não vai importar, ele vai dar um erro, tá? Importar só o que não tem nenhuma advertência. Então, vou selecionar a opção NFC arquivo XML. Vou marcar aqui notas fiscais de saída. Isso aqui eu acho que é um ponto bem importante que o Diego também já comentou um pouquinho antes. A questão da pasta, tá? Aqui a gente tem, ó, a opção buscar arquivos, sempre da mesma pasta. E aqui, ó, aqui é a pasta que eu mapeei dentro do meu computador. Vou abrir essa pasta para vocês, tá? Para explicar um pouquinho melhor. Aqui nessa pasta, ó, vocês podem ver que eu tenho algumas empresas cadastradas aqui, ó. Inclusive essa empresa, a 105. Então, para o sistema identificar que o XML precisa vir daquela pasta específica, eu tenho que criar a pasta com um nome, tá? Então, o código e a descrição do nome aqui para o sistema poder identificar. Vocês avaliem, ó, que lá no mapeamento, eu não mapeei para a pasta da empresa 105, eu mapeei só a pasta raiz. Tá? Através disso, o sistema vai entender automaticamente que a empresa 105 ele tem uma pasta lá e ele vai ser importado. Marquei aqui notas de saídas, as saídas, né? NF de saída. Vou gravar. E agora eu vou fazer a execução da rotina. Então, vou vir aqui em movimentos, rotinas automáticas. Essa aqui eu também não vou agendar, vou executar aqui ao vivo com vocês. Vamos lá. Importação NFC, só para terminar aqui a configuração. Marquei a rotina de importação NFT XML e marquei aquela empresa que eu quero, tá? Então, empresa NFC. Vou gravar. E vou fazer a execução manual aqui da minha importação. O sistema vai executar ali, vai mostrar para você a progressão da execução, tá? Então já tem 50%. Abriu a pasta por cima. E vai fazer a importação de todos os NFEs que estão dentro daquela pasta ali da empresa. Eu tenho uma pergunta aqui para o Diego, ali na organização do escritório dele. Se pudesse contar um pouquinho, Diego, quando que vocês perceberam, dentro da Casa Contabilidade, que vocês precisavam dessa automação, qual foi o start ali que deu dentro de vocês do escritório? Boa pergunta, gente. Então, eu acho que a partir do momento que você vê gente ofertando contabilidade a um preço bem mais barato, né? A gente começou a olhar para dentro do nosso escritório e falar assim, tem alguma coisa errada aqui. Se esse cara está conseguindo praticar esse preço, alguma coisa ele tem que eu não tenho, né? E aí a gente começou a revisar alguns processos internos nossos aqui para tentar melhorar isso. Um exemplo acho que uns 6 anos atrás, o ticket mínimo do nosso escritório era um salário mínimo. E aí chegou um ponto que eu falei assim, cara, mas tem muita gente ofertando a R$300. Eu não quero concorrer com esse cara de 300, mas eu posso ofertar um preço mais barato, desde que o cara esteja dentro de um ponto específico. Vou dar um exemplo. O cara é prestador de serviço e ele tem até 3 notas e ele utiliza o Conta Azul. Consigo dar preço para esse cara?
Claro que eu consigo, gente. Por quê? Porque a gente está falando de um processo otimizado. Então, a partir do momento que a gente viu grandes players praticando um preço muito barato de contabilidade, a gente parou no nosso escritório e falou assim, precisamos revisar processos internos, porque se esse cara está ofertando um preço muito mais baixo com a gente, com certeza é tecnologia que ele está usando. E o que eu chamo mais a atenção de vocês, gente, é que todos nós utilizamos a mesma ferramenta. Então, nós temos o mesmo recurso disponível na nossa mão. Por que que tem um cara que está utilizando e o outro não? Talvez porque você não parou aí, sentou na cadeira e pegou 3 meses e viu se o negócio vai realmente rodar, né? E foi isso. Eu escutava muito não dos meus funcionários, isso não funciona, isso não roda, isso não vai. E a gente vê muito funcionário, Roger, que o cara chega, eu vi uma pergunta aqui da Rubia, como funciona quando uma nota fiscal trava? Ele automaticamente, Rubia, ele pula para a próxima empresa. Mas isso era um gargalo na minha equipe. Dava um erro em uma empresa, a gente rodava 50, e aí, por causa de um erro, os outros 50 acertos, a pessoa jogava no lixo. O processo, gente, não é perfeito, mas a gente só vai saber se o negócio realmente funciona se a gente implementar. Isso é, por isso acho que reforçar aquela opção ali de pular para a próxima empresa quando ele dá o erro, né? Que facilita bastante para o pessoal. Tem uma pergunta da Natália aqui que eu acho que é importante a gente repassar, que é a questão ali das pastas, que eu mostrei rapidinho ali, como é o mapeamento das pastas. Ela perguntou se todo mês eu preciso fazer esse mapeamento. Não, tá? Então, uma vez mapeado, tu vai colocar sempre os XMLs na pasta daquela empresa, o sistema já vai entender ali automaticamente que ele vai ter que importar a competência anterior. Tá? Então, aquela configuração que eu mostrei da competência que vai executar é importante, porque o sistema vai entender que a gente está em junho, ele vai fazer a importação das notas de maio, tá bom? Hein, Roger, dica de ouro, viu, gente? Essa aí podem anotar, tá? Porque realmente, para quem não utiliza CIEG, isso aí vai fazer o processo fluir muito bem. Então, vocês vão pegar uma pasta, criar, colocar a numeração da empresa e jogar todos os XMLs do ano inteiro ali dentro, gente. Não tem mistério. O negócio vai fluir porque ele vai procurar dentro da pasta XML daquela competência. O pessoal até perguntou, para eu usar as rotinas automáticas, eu preciso ter todos os produtos do ecossistema da domínio? Pessoal, não precisa, tá? Então, eu não tenho intenção de ter SIEG agora. Você pode fazer como faz hoje, tudo por XML, tá? Basta vir fazer a configuração das pastas, mapear a pasta padrão ali, que vai ser a pasta que vai ter todas as empresas com XML, e você consegue fazer a rotina da mesma forma, tá? Então, pessoal, não precisa ter todos os produtos lá do ecossistema da domínio para poder trabalhar com rotina automática. Roger, o Rodrigo fez uma pergunta. Pode concluir. Só para terminar aqui, pessoal, executou minha rotina que eu fiz por XML, tá? Vocês podem ver que ele dá um relatório aqui da rotina automática. Ele deu que todos os dados foram gravados no sucesso. Então, todos aqueles XMLs que estavam lá na pasta foram importados. Tá? Vou até mostrar para vocês, ó. E aparece aqui o resumo dos registros. E se eu emitir um relatório de saídas aqui, vai ter todas as notas lá que eu fiz a importação. Então, ó, trouxe todas as 16 notas que foram importadas. Acho que dá para... Tem bastante pergunta aqui, acho que vamos focar nas perguntas pessoal. E qualquer dúvida ali, eu vou também demonstrar de novo, enfim. Vou mostrando aí para o pessoal qualquer questionamento que ficou pendente aí. A gente sabe que é bastante coisa, né? A gente tenta resumir em uma horinha, mas vamos tentar responder as perguntas agora. Roger, tem uma pergunta aqui do Rodrigo que eu achei boa. Ele perguntando se eu utilizo para fazer as baixas do ECAC. Rodrigo, hoje eu não utilizo, tá? Porque demora bastante esse processo. E, enfim, é um processo que ele não corre muito rápido. E às vezes eu prefiro entrar no ECAC e acessar, porque realmente é mais rápido, tá? Então, sendo bem sincero com você, hoje é um processo que demora um pouco e eu não vejo ele como muito rápido, eu prefiro ir lá mesmo, entrar e olhar direto no ECAC. Só sobre esse assunto do ECAC, a gente realmente teve alguns problemas ali que os contadores sabem, né? Ocorreu alguns bloqueios direto no site, tá? A gente trabalhou aí basicamente aí nas versões de abril, maio para solucionar.
Inclusive, a Receita Federal publicou um comunicado, acho que foi dia 15 de maio, né? Que os acessos robotizados seriam bloqueados. Tá? Então, peço até para o Diego, a partir de hoje, dia 1º, que a Receita tirou o bloqueio, fazer o teste de novo para ver se vai funcionar. A gente acredita que vai funcionar bem, principalmente a minha executando em horários após as 18 horas, que tem menos bloqueios lá por parte do site, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem uma para o Diego, eu posso fazer? Vou abrir a minha Pode, câmera Silvana, aqui. fica à vontade. Eu também estou aqui olhando as perguntas e tem uma assim para o Diego. Quem faz é a Viviane. Diego, como você trata na rotina produtor rural, CPF? As notas são importadas da SIEG para domínio? Ótima pergunta. Esse processo, infelizmente, ele não está rodando bem. Vou te falar por quê. Porque às vezes é um produtor que ele tem mais de uma inscrição. E aí, às vezes, a CIEG ela não consegue fazer esse encontro, tá? Então, é um processo que realmente ele dá problema. Esse é um processo que eu, particularmente, eu tenho feito num outro formato, tá? É um formato chato, muito chato, mas é a forma que a gente encontrou de fazer. Eu baixei o aplicativo da CIEG e ele tem como criar um mapeamento por inscrições e aí eu pego aquele arquivo ali e importo na hora mesmo ele zipado, porque zipado ele é um pouco mais rápido. Mas fazendo pela API, tá? Não vai dar certo e você vai ter que ficar ticando o XML, vai ver que falta muito XML. Tive um problema agora no período de imposto de renda. Eu tive um cliente que eu conferi as importações dele, que uma colaboradora minha tinha feito, e aí eu brinquei com ela e falei, se ele tiver essa margem, amanhã eu estou na terra dele para fazer um curso com ele, porque não tem condição, tá faltando XML aí. E aí quando a gente olhou foi justamente isso, ele importou somente de uma inscrição e algumas outras ficaram pendentes. Mas para te antecipar, a gente já viu isso aqui no escritório, já entramos em contato com a CIEG e eu acredito que a CIEG já esteja trabalhando para a gente poder fazer esse encontro aí. Mas esse é um processo que dá problema mesmo, viu, colega? Pode cair para a mão mesmo e conferir manual, infelizmente. Ô Silvânia, tem bastante gente perguntando sobre as pastas ali, vou esclarecer aqui um Sim. pouquinho melhor. Voltando Uhum. na configuração, arquivos, rotinas automáticas. Tá? Aqui importação, deixa eu mostrar aqui, pessoal. Aqui o caminho, ó, ele está mapeado na minha pasta API. Tá? Aqui na minha pasta API, ó, vocês podem ver que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 empresas que estão com a estrutura certa. Tá? Essa 103 e 104, como ela não tem a descrição, ela vai dar erro. Tá? Então, se atentem a isso. Não adianta ter só o código, tem que ter o código e a descrição da empresa. Então, assim, ó, todas as empresas que tiverem aqui dentro dessa pasta API, estiverem com a estrutura correta, ele vai fazer a importação, então ele vai identificar automaticamente. Ou seja, lá na configuração da rotina automática, eu preciso colocar só uma pasta, só uma vez. Então, depois o sistema já vai entendendo automaticamente que tem as empresas aqui dentro por determinados períodos, tá bom? E tem mais uma pergunta aqui que eu também queria... Aqui, ó. O pessoal perguntou se eu consigo salvar os grupos de empresa. Então, vamos trazer... Por exemplo, quero fazer só para umas empresas do presumido agora. Vou mostrar aqui para vocês. Movimentos, rotinas automáticas. Tá? Vou dar um novo. Vou criar um exemplo aqui, ó. Fins, lucro presumido. Tá? Hein, Roger? Essa questão do grupo, gente, é o que a gente mais utiliza aqui, tá? Porque, por exemplo, se você tem empresas que você tem que conferir o fator R, então eu já deixo uma outra amostra, tá? Então, quando você selecionar isso aí por grupo, gente, vai ficar bem legal e vai dar mais fluidez. Tem uma pergunta aqui do Paulo Henrique Souza, que eu gostei demais. Ele está falando um pouco de uma ferramenta que chama SPED Automation. Usei aí durante mais ou menos uns 8 meses. Infelizmente, não dá para salvar esses SPEDs automáticos para a gente mandar para o Automation. Seria muito bom, Paulo, se tivesse como, mas infelizmente a rotina não faz isso. Eu também já utilizei essa ferramenta, era muito bom. Só para concluir aqui o grupo de empresas que a gente falou, então, mostrar para vocês. Marquei as 3 empresas, então vamos supor que essas 3 empresas são empresas do presumido.
Vou clicar em gravar. E aqui, ó, a gente vai botar lucro presumido, a descrição daquela seleção. Vou gravar. Tá? Sempre que eu vier aqui marcar lucro presumido, ele vai aceitar aquelas 3 empresas. Então, facilita vir para o contador criar os grupos de empresas que são semelhantes, que vão utilizar a mesma rotina. A gente sabe, o meu banco aqui está com pouca empresa, né? Mas tem banco aí de 200, 300, 400 empresas. Então, fazer esses filtros ali facilita você fazer a execução, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem bastante pergunta ainda. Tem. O Ronald fez vários aqui, ó. Também dá para fazer. Gente, nota de serviço é o que mais dá para fazer e aqui praticamente não dá erro. Então, empresa de serviço, gente, a partir dessa primeira apuração aí desse mês, você já tem que estar com tudo pronto aí para rodar isso aí já esse mês, viu, gente? Já dá para apurar o simples aí de maio. Ô, Diego, tem Maio. bastante gente perguntando aqui no chat como é que você faz ali com as notas fiscais de serviço de entrada. E que a gente sabe que desde a captura já é um pouco difícil a gente ter acesso, né? Mas o pessoal está perguntando aqui nos comentários também. Pô, gente, isso aí não tem dificuldade não, tá? As prefeituras que a CIEG integra, automaticamente ele já vai lá, tá na pasta. Então, o que eu faço? Quando o Roger entrou ali na rotina de configuração, eu crio uma rotina de entrada, tá? E uma rotina de saída. Então, é um para serviço prestado, outro para serviço tomado. Eu sei porque que ele perguntou isso, é provavelmente por conta das retenções. Deve ter que fazer DCTF e aí tem que fazer essa rotina de importação. A rotina de entrada, gente, das notas de serviço é ainda mais fácil do que a do serviço prestado, né? Com uma observação, tá? Você tem que deixar todos esses códigos de serviço mapeado antes de dar entrada nisso. Então, eu faço uma rotina para serviço prestado e uma para serviço tomado. Quando a gente entra lá em arquivos, rotinas, você tem como definir qual processo vai ser feito. Então, eu posso definir mais de um processo, tá? Ó, entra ali no NFSE API, na de serviço. Ó, tá vendo? Então, aqui você só pode fazer um de cada vez. Então, o que eu faço? Quando eu vou executar a rotina, eu tenho como vincular 2 processos ali. Então, eu vinculo um processo do tomado e um processo do prestado, e está resolvido tua demanda. Perfeito. Tá. Excelente explicação, Diego. Emitimos o DAS. Ó, o colega perguntou sobre como emitir o DAS e a declaração juntos. Essa tá mais fácil ainda, tá? É só marcar o campo lá dentro da rotina, que você já Aqui, ó, consegue ir pessoal. lá nos relatórios e salvar o extrato também. Tá? Ó, você marcando aqui em guias das por código de acesso ou surcharge digital, ele já vai habilitar aqui em relatórios, ó, o recibo, o extrato e o demonstrativo do Simples Nacional também, tá? Que é o relatório que o sistema emite. E também depois já faz, ó, se você quiser publicar todos lá no portal do cliente para o seu cliente, ele já tem todas as opções aqui. Então, envia todos os relatórios que seu cliente exige ou que você gosta de estar encaminhando. Acho que o pessoal perguntou das notas canceladas aqui também, acho que é um ponto que é importante ressaltar. Principalmente, eu acho, aqueles clientes que fazem importação, por exemplo, por dia, por semana, sempre no final do mês, cria uma rotina para importar as notas canceladas, né? Porque, por exemplo, importei um XML de saída lá no dia 15 de maio, que aquele dia ele estava regular, no dia que eu importei. Porém, ele foi cancelado dia 16, tá? O sistema precisa fazer a importação daquele cancelamento para poder cancelar a nota e depois não trazer nenhuma divergência ali na tua apuração. Roger, tem uma pergunta aqui da Nayara, que ela diz que está com um problema quando as notas são segmentadas. Eu acredito, Nayara, que isso aqui seja um erro de configuração mesmo, tá? Bem provável que tem algum campo aí, algum produto, talvez você mapeou por produto e está dando erro e não advertência. Então, o que eu te sugiro?
tenta rodar um processo onde você vincule só essa empresa, tá? Então, pega uma pasta aí de uns 6 meses de XML dela e roda tudo, rodando somente essa empresa, acompanhe o processo, que é bem provável que isso seja erro de configuração. A gente sabe que essa parte de acumulador, gente, é difícil de configurar, realmente não é simples. E tem processos aí que você vai precisar gastar mais um tempinho. Empresas maiores, que eu vejo muita gente querendo implementar essa empresa maior, monta um processo só dessa empresa, tá? Então, se você tem empresa muito grande, 20 mil, 30 mil XML, monta um processo só dessa empresa. Perfeito. Mais alguma pergunta, Roger, que você viu aí para poder Tem algumas aí que eu não consegui ler, né? Porque realmente teve um volume bem alto de perguntas. Eu queria deixar o pessoal, né? A gente tem aqui hoje só 1 hora, mas a gente tem vários materiais na Central de Soluções, no YouTube, com treinamentos aí de 1, 2, 3, 4 horas, né, de clientes tirando dúvidas sobre a rotina automática. Então, o pessoal que ficou com alguma dúvida, tem esses canais também, esse meio de comunicação, além do nosso suporte aí das nossas unidades de revendas, que está sempre pronto aí para retirar as dúvidas de vocês, eventuais dúvidas. Acho que o e-mail da Silvânia ali também, o pessoal, eu sei que encaminha algumas dúvidas, a gente tenta responder. Então, a gente está à disposição aí para tirar as dúvidas que a gente não conseguiu sanar hoje, tá bom? Porque realmente são muitas perguntas, né? São muitos processos, muitas configurações, muitos arquivos, muitas pastas. É um assunto que o pessoal gosta bastante, né? Até por isso a gente procura fazer vários eventos sobre isso. O Diego, acho que hoje aí trouxe como importante fazer isso dentro do escritório, os benefícios que traz. Então, Sim. acho que é sempre legal estar conversando aí com os nossos clientes sobre um assunto tão relevante. Sim, mas aí como a gente tem 1 hora, né? E sabemos dos compromissos de todos, muita gente tem ainda reuniões, compromissos aí dentro do escritório, e a gente não tem como ficar mais tempo aí também, né? O Diego também que liberou aí 1 hora para nós, para estar aqui conosco nesse nosso encontro, trazendo aí, respondendo as perguntas das pessoas, informando como que ele faz os processos dentro do escritório dele, e isso é de muita valia aqui para nós também, né? E então, né, agora a parte final, que ninguém gosta, queria continuar aqui, né, nesse encontro para tirar todas as dúvidas, mas não tem como. Então, eu agradeço aqui a participação de todos, né, que estiveram conosco conectados até esse momento, né, teve uma audiência muito, muito expressiva, muito boa. Agradecer o Roger, né, novamente por estar aqui, trazer essa demonstração, falar dentro do sistema como funciona, como configurar. O Diego, né, como eu falei, trazer aqui os benefícios, né, que traz essas configurações da rotina automática dentro do escritório. E eu passo para vocês também fazer aí considerações finais de vocês, Roger e Diego. Queria agradecer aí a participação de todo mundo, do Diego de ter aceitado o nosso convite, né? Fico muito feliz de fazer um webinar com ele. E também aí todos os contadores que conseguiram participar hoje. A gente sabe que é difícil o pessoal parar 1 horinha aí do dia corrido, mas acho que foi bem legal a sessão. Aí a gente está, como eu falei, a gente está à disposição aí para tirar as dúvidas que ficaram. Temos todos os canais abertos aí para vocês. Bom, gente, primeiro agradecer a Thomson Reuters aí pelo convite e dizer que eu fico muito feliz em estar compartilhando um pouco dessa experiência aí com vocês. Implementem essa rotina na vida de vocês, porque isso vai otimizar muito o tempo da equipe de vocês. Então, parem, entrem lá na Central de Soluções, peguem um tempo e comecem a fazer isso, né? A gente sabe que isso é o que vai dar mais competitividade para o escritório nosso. Então, esse mapeamento de processo ele é muito importante, né? Vocês já têm essa tecnologia, a gente não está falando de contratar uma nova ferramenta, vocês já pagam a Thomson Reuters todo mês. A tecnologia, gente, ela está disponível para todo mundo, mas cabe a vocês saber se vão utilizar ela ou não. Então, eu agradeço aí o tempo de vocês e é sempre um prazer compartilhar conhecimento. E eu estou à disposição lá nas redes sociais. Quem quiser tirar dúvida, quem quiser 1 hora entrar em contato aí com a gente,
E se uma pessoa aí tiver implementado essa rotina, a gente já vai estar muito feliz e vai ter atingido o nosso objetivo de hoje. Ô, Silvânia, só para finalizar, acho que é importante reforçar, é uma ferramenta que está em todos os nossos pacotes, né? Então ela não é um serviço pago, um pacote pago por fora, então tá ali, a gente passou hoje como usar, então a gente, como o Diego falou, vai ficar muito feliz aí que todo mundo usando as nossas funcionalidades do sistema. É isso. Então, mais uma vez, obrigada, Roger, obrigado, Diego, aí pela disponibilidade de vocês aqui no nosso encontro. Provavelmente nós vamos ter outros webinars com esse tema, né, Roger, sobre as rotinas automáticas. Assim que possível, a gente organiza e manda o convite para vocês aí novamente. Muito obrigado e até o próximo encontro, pessoal. Até mais. Valeu. Obrigado, gente.